todo mundo olhando pro cronômetro. Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Planejamento Sucessório Cast, um podcast idealizado por mim, Isabela Oliveira, e pela Ana Carolina Brochado. Nós que idealizamos esse espaço como uma forma de estudar e refletir sobre planejamento sucessório. E no nosso episódio de hoje, estamos recebendo aqui uma convidada muito especial, que é a Gabriela Bolognani. Bem-vinda, Gabi. Obrigada. Tenho a liberdade de chamar a Gabi de Gabi porque ela, além de referência, advogada e que atua com direito sucessório, ela é minha sócia, né? Juntas nós somos sócios do escritório Oliveira Bolognani Advocacia, que também é um dos nossos apoiadores aqui no Planejamento Sucessório Cast. E no tema de hoje, por que eu convidei a Gabi aqui, né? Para nós falarmos sobre experiência do cliente dentro do planejamento sucessório. Ela vai trazer aqui um pouquinho qual é essa abordagem, precisa de ter uma abordagem diferente nessa seara, né? Para quem atua com essa área. Não precisa. Então é sobre esse tema que nós vamos falar, né, Ana? Isso. Então, eu queria te dar, Gabi, as boas-vindas, né? Muito bom, né, Isabela, a gente ter esse espaço mesmo de trocas, de reflexões conjuntas, isso é muito interessante. E esse tema é um tema, assim, bem contemporâneo, né? Vamos chamar Sim. assim? Sim. Bem contemporâneo na medida em que antes a gente não falava sobre esse assunto, né? Assim, a gente mal sabe qualquer coisa de escritório de advocacia quando a gente sai da faculdade, né? A gente aprende a técnica ali bem, pão, pão, queijo, queijo, vamos chamar assim. E é a experiência, né, erros e acertos que vão nos fazendo crescer como administradores, né, dos nossos escritórios. Mas principalmente assim, trazer esse assunto como um assunto importante é um tema contemporâneo. E aí eu queria saber, Gabi, assim, qual a sua visão sobre a experiência do cliente no planejamento sucessório, né? Qual que é as suas dicas e a sua opinião do que já deu certo para você, para vocês, né, no Sim. escritório de vocês? O que você tem para nos dizer sobre isso? Certo, Ana. Obrigada, gente. Obrigada, Isabela. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui, ainda mais falando de um tema como esse, que é um tema que eu adoro. E eu adoro porque eu amo direito e eu amo pessoas. Então, assim, falar de experiência com pessoas é um lugar que me conquista e que eu tenho vontade de crescer e aprender cada vez mais. E quando eu olho para a experiência do cliente dentro do planejamento sucessório, a primeira coisa que me vem eu preciso ter o cliente no planejamento sucessório, né? Isso. Porque, assim, vocês até falaram no último episódio muito sobre as quebras de objeção, e eu acho que é o primeiro passo para a gente poder trazer esse cliente para fazer ele experienciar o planejamento sucessório. E aí, quando a gente faz essa quebra, tem uma frase que eu gosto muito de falar, assim, porque ele tem duas opções, né? Não fazer o planejamento sucessório, e aí os herdeiros futuramente vão ficar à mercê da lei, então, assim, o que a lei determinar o que vai acontecer. Ou a pessoa pode ter o conhecimento, saber que essa ferramenta existe e poder criar um final feliz, né? Então, assim, qual o final feliz que você quer criar? Então, eu acho que a principal, não é nem questão, mas assim, o principal ponto que a gente tem que tratar para falar dessa experiência é trazer o cliente para esse mundo, assim. E aí, falando agora do escritório, assim, a gente às vezes recebe um cliente, tem um caso, vou chamar de José, um cliente querido, vou chamar ele de José, que ele chegou lá querendo processar a empresa que ele trabalhava, porque tinha um seguro de vida coletivo, e aí o prêmio diminuiu, e isso não foi falado, isso não foi, né, anunciado. E ele, eu quero recuperar o prêmio que eu tinha antes. Mas por quê? Ah, porque é justo. Mas por quê? Ah, porque se eu faltar, é a segurança da minha esposa. E aí, na hora que ele fala essa frase, é a segurança da minha esposa, o que ele quer mesmo é só processar essa empresa, né? O que ele quer é só o valor desse prêmio? Não, ele quer trazer segurança para a família dele. Então, assim, naquela pescada ali, a gente pôde trazer um outro cenário para ele, mostrar, olha, a gente tem várias formas de olhar para isso, né? Não é só reduzir e buscar, né, aumentar, perdão, o prêmio do seguro. É buscar outras formas para que você possa proporcionar isso, né, para sua esposa. Então, eu acho que a gente precisa, primeiramente, de escuta ativa, porque a gente vai precisar trazer o cliente para esse lugar. E para isso eu preciso ouvir o meu cliente. Eu preciso saber o que o meu cliente precisa, né? Então assim, o meu cliente ele está buscando a segurança da família. O meu cliente está buscando economia tributária. O meu cliente tem uma empresa, ele está preocupado com o futuro dessa empresa. Qual é a questão que aflige o meu cliente? Ô, Gabi, desculpa te interromper, mas o que eu vejo também é assim, que nem sempre a razão que ele te fala num primeiro momento é a verdadeira razão. Sim. Às vezes porque ele nem sabe, Uhum. né? Então, se ele te procura para fazer um testamento, não necessariamente, ele quer fazer um testamento e tal, ou se ele te procura porque ele ouviu dizer
que o ITCD vai aumentar e que... Mas, na verdade, eu acho que é muito essa fala sua, ela é muito providencial, no sentido assim, é a escuta ativa, né, a paciência, é a abordagem é que vai fazer... E o tempo, né, gente? Assim, você conquistar a confiança do cliente para ele, de fato, ir te dizendo as preocupações. Não, é porque eu quero fazer um testamento deixando um apartamento para o meu filho. Mas por que será? Por que ele quer deixar esse apartamento? Quais são as preocupações com os filhos, com as vulnerabilidades, às vezes, existentes, né? Então, eu acho que essa sua fala, ela é super importante, porque é a porta de entrada, né, para a questão da confiança para o cliente, mas principalmente, assim, para você chegar no real motivo, porque, às vezes, o cliente procura para fazer um testamento, ou uma holding, né? Geralmente é isso, eu quero fazer uma holding, né? E você vai ter outros meios, talvez mais econômicos, talvez com maior eficácia, para fazer com que ele alcance esse objetivo, né? Então, eu acho que a gente investigar isso através da escutativa, eu acho que, assim, é o passo, a regra de ouro, assim, dessa primeira fase, né? E do planejamento. Sim, e eu acho que mais que isso... Não, imagina. E mais que isso, né? Eu acho que quando você promove essa percepção dos detalhes do cliente, é o escutar e compreender aquilo que ele nem falou ainda. Ele nem verbalizou e a gente já começa a entender, a compreender que talvez o que ele deseja, ele nem tem consciência, né? Então, assim, aí é quase que um papel, assim, de vidente. Do vidente, do advogado ter uma bola de cristal, assim, eu pressinto aqui que você quer isso. Mas é porque o corpo fala, né? As palavras têm um significado dependendo do contexto, a importância de realmente escutar o cliente, de perguntar a fundo, né? Contextualizar quem é esse cliente, quem é a família dele, pra gente ir percebendo, né? E a gente tem que ir desenvolvendo uma sagacidade, né, Isabela? Não adianta, né? A vida nos ensina que a advocacia precisa dessa sagacidade, que vem com a experiência mesmo, que vem com, assim, com essa real abertura, né, sua real abertura de verdade para você ouvir aquela pessoa, acolher as preocupações dela, entender o sistema familiar, né? Porque, gente, o planejamento, assim, não é só o testamento, não é só a holding, na verdade, é um complexo, né, de situações. Então, assim, eu acho que é através dessa porta de entrada, vamos chamar assim, que a gente vai conseguir acolher aquela pessoa, né? Que tá ali com as suas preocupações. Você imagina, às vezes, ter um filho especial e que você fica constantemente, pode passar na sua cabeça, como ele vai ficar bem depois que eu faltar? Né? Então, assim, não, eu tenho uma preocupação com a empresa, igual você falou. Nossa, o que vai ser dessa empresa que hoje sustenta a minha família? E depois que eu faltar, se eu não preparar a segunda geração? Se eu não criar regras de governança, né? E a loucura que eu sinto, assim, é que por falta de conhecimento, por esse conhecimento não ser acessível, então, assim, gente, vamos falar mais de planejamento sucessório. Porque, assim, as pessoas não sabem que instrumentos existem e que formas existem para sanar essa dor. Às vezes é uma dor, às vezes é uma angústia, né, futura que ela pode ter. E aí eu acho que o nosso papel também é muito importante, né, Ana? Porque quem pode interpretar os instrumentos para caber no que ele deseja somos nós. E aí a gente volta na experiência do cliente, né? O sucesso do cliente é ele atingir o que ele precisa, o que ele busca. Então, como é que eu faço ele atingir o que ele busca, né? Então, a gente precisa trazer a roupa que vai caber ali naquele desejo, né? Naquela vontade. Então, é ouvir. E às vezes a pessoa fala, mas eu não sou terapeuta, eu sou advogado. Gente, a gente trabalha com pessoas. E assim, mais do que nunca nessa era, pessoas querem ser ouvidas, pessoas querem ser acolhidas, pessoas querem, né, realmente alguém que se importe. Então, assim, eu acho que isso é essencial. Não tem como a gente fugir disso pra gente chegar no sucesso do cliente, assim, pra gente chegar e atingir o que ele busca. Né? E assim, o sucesso do cliente é também relativo, né, Gabi? Se a gente for pensar assim, porque a gente falou, não sei se no primeiro, Isabela, episódio, a gente falou muito assim, a nossa formação é uma formação que a gente é preparada para litigar, né? No primeiro episódio. A gente é preparado para litigar, porque é isso mesmo, é até uma questão, assim, do tempo da historicidade, né? Da evolução das coisas. Hoje, a gente está mais voltado para outras questões também, né? Para técnicas adequadas de solução de conflitos, a mediação, práticas colaborativas, negociação e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de sucesso do cliente, eu acho que a gente pode até assim colocar isso, vou fazer uma analogia aqui bem de um lugar comum, assim, um conceito jurídico indeterminado, vamos chamar assim, né?
Porque, na verdade, é muito relativo. O sucesso do cliente na demanda, eu quero é ganhar, né? Mas quem que ganha no direito de família verdadeiramente, né? Isso é uma coisa. E aí eu acho que essa coisa do sucesso é assim, ele tá bem atendido, né? Sem dúvida. Porque às vezes o planejamento sucessório, assim, a gente não consegue alcançar todos os objetivos. Olha, eu quero economia tributária, eu quero o sucesso da minha empresa, eu quero deixar um testamento, eu quero fazer doação sucessiva, Sim. né? Às vezes não é possível fazer tudo. E voltar naquele assunto que eu falo que assim, a gente precisa bater muito nessa tecla que planejamento sucessório não é fraude, né? Planejamento sucessório não é blindagem de patrimônio, não é nada disso. É fazer uma construção, né? Eu adoro fazer uma homenagem para a Dani, sempre fala assim, a arquitetura do planejamento sucessório, da Daniele Teixeira, né? Dos livros e tal. Porque é pensar no planejamento de forma lícita, possível, com o maior influxo, né, de realização da vontade. Então, eu acho que assim, o sucesso do cliente, né, no planejamento, é isso, é ter os seus objetivos, as suas prioridades alcançadas, né? Porque às vezes é cobertor curto, né? A gente puxa para cá, mostra o pé, puxa o do pé. sucesso, na verdade, digamos assim, da experiência do cliente com aquele atendimento, com aquele serviço. Não necessariamente de ganho, eu realmente ganhei algo, foi favorável exatamente o que eu queria. Mas ele sentiu que ele foi escutado, né? Ele sentiu que houve uma verdade, que ele compreendeu toda a sistemática, né? Daquele serviço, todas as etapas, porque eu vejo muito isso também, a gente busca trabalhar isso, né, Gabi? Gabi tem mais sensibilidade do que eu nesse ponto, né? Quando chega o cliente e a gente precisa deixar a água mais clara, ao invés de turvar as águas com um termo muito jurídico ou muito sisudo. O assunto é sério. Quando a gente lida com patrimônio, com vida das pessoas, é algo sério, né? Não tem como a gente despir disso. Mas trazer um olhar mais humanizado, né? Algo em que a pessoa efetivamente vai compreender, vai despertar quais são os sentimentos envolvidos naqueles instrumentos jurídicos, né? Naqueles assuntos tão pesados que nós estamos trazendo para ela. E muitas vezes assim, a pessoa quer uma vontade e, na verdade, não consegue. Eu quero, na verdade, deserdar meu filho. Gente, se ele não cometeu nenhum ato de indignidade ou algo que vai ensejar na deserdação, não tem como. E aí, como você frustrar o cliente dessa forma, né? E aí, trazer isso de uma forma mais sensível, se colocando no lugar dele, eu sei que é difícil, mas trazer o papel da empatia, muitas vezes a gente consegue caminhar com esse cliente para que a experiência dele tenha esse sucesso, digamos assim, né? Que seja positivo, porque dessa forma a gente consegue o quê? Trabalhar a marca do nosso escritório, a nossa marca enquanto advogadas, né, que atuam nessa área. E aí eu falo que Gabi tem esse olhar sensível, porque, gente, ela tem toda a paciência com o cliente, assim, e ela explica como se fosse pegando a mão do cliente mesmo e contando para ele o passo a passo. Às vezes eu sou um pouco mais pragmática e mais racional, né, de falar assim, olha, e a gente tem que olhar isso, assim, direcionando o assunto, e Gabi vem, assim, com aquele olhar tão, sabe, aquele olhar de tranquilidade, como se fosse, assim, cara, eu sou sua amiga aqui, né? Deixa eu colocar aqui em letras maiores o que a Isabela quis dizer, né, Gabi? Você traz muito esse papel da empatia na hora do atendimento, né? Sim, eu gosto muito desse lugar, assim, desse acolhimento, sabe? De ouvir a pessoa. Eu tenho um lado também de terapia holística dentro de mim, gente, que eu falo que um dia eu ainda viro terapeuta. Então, assim, eu acho importante ter esse lugar, porque você cria um vínculo de emoção com o cliente também, né? A gente não faz isso de forma proposital, mas isso gera uma confiança. Voltando no exemplo do José, por exemplo, né? Eu poderia ter simplesmente chegado e falado: você quer processar a empresa? Ok, vamos processar a empresa, vou te cobrar X, vamos lá, a gente processa a empresa. Mas não, a gente fez a consulta, a gente conversou, a gente ouviu, a gente entendeu qual era a demanda dele, a gente fez uma pesquisa, descobriu que tinha uma ação coletiva já contra a empresa. Então, olha, se é associado, você já vai ser beneficiado. Fica tranquilo, vamos olhar para esse ponto? Vamos olhar para esse outro ponto? E aí a pessoa vai procurando uma coisa, descobre que, na verdade, aquilo já estava solucionado e ela não sabia. Isso cria um vínculo de confiança, assim, que ele não só continuou com a gente, fez planejamento com a gente, como indicou pessoas pra gente. Às vezes manda mensagem do nada: e aí, como é que você tá? Minha esposa tá rezando por vocês. Então, assim, esse lugar hoje é um lugar que aproxima, que conquista, e na nossa mentalidade ainda, né, Isabela? A gente se sente muito bem, assim, porque a gente fala, a gente impactou positivamente a vida dessa pessoa.
E eu acho que a experiência do cliente também tem a ver com isso, né? A gente impactar positivamente a vida das pessoas. Então, a gente está sempre querendo trazer uma transformação de alguma forma, sabe? Que ela saia melhor, né? De quando ela entrou aqui no escritório. E mais, né, cuidando dessa experiência do cliente, a gente educa antes de vender e o próprio cliente começa a falar sobre o planejamento sucessório, que é algo que às vezes, assim, esbarra muito, assim, no sentido do cliente dentro do escritório de advocacia, ele fica sem compreender direito se ele entendeu naquele momento que aquilo vai trazer um benefício, mas será que ele consegue passar isso adiante? Que é o que a gente fala da propaganda boca a boca, porque isso traz uma referência, na verdade, de confiança e credibilidade para o escritório, né? Então, quando a gente consegue que o cliente efetivamente ele entende tudo que foi passado. E mais que isso, ele faz essa apologia à marca, né? Apologia ao trabalho que foi realizado, é fantástico, né, Ana? Com certeza, eu acho que é por aí, né, assim, eu acho que isso é consequência, né, assim, é consequência do bom trabalho, consequência de você, né, de você ficar satisfeito dentro das prioridades, né, que você Uhum. tem. Eu acho que essa é a melhor forma, assim, de você, né, ou às vezes aquele cliente que volta, né, que ficou tão satisfeito, volta, né, quer, assim, quer dar continuidade a um trabalho. E o planejamento, ele não é um trabalho, assim, um caminho reto, né, a Não. verdade é Não, essa. de forma alguma. Né? Porque eu acho que como a gente mexe ali com questões delicadas, a gente acaba, né? Às vezes demora, a depender do instrumento que você vai usar, porque eu acho que são fases, né? Não é simplesmente, eu quero fazer o testamento, pronto, eu quero fazer a holding, pronto, né? A gente tem uma série de passos para serem verificados, para chegar nesse ponto. Então, o ideal é que essa experiência, essa temporada juntos, né, vamos chamar assim, seja a melhor possível, né, da melhor maneira possível. E assim, para isso é necessário ter essa relação de confiança, né? Uma relação assim que as coisas fluam bem, né? Que as coisas fluam bem, né? E para isso né, não vou falar que vai ficar amigo, né? Mas assim, pode até ser num dia, né, em algum momento, assim, que o vínculo de confiança seja de tal modo, mas assim, principalmente que haja um vínculo profissional de confiança. Eu acho que isso é fundamental. Até para te trazer esse lugar da racionalidade, mas que te dá esse lugar também, assim, do acolhimento, né? Que a gente que trabalha com família, sucessões, planejamento sucessório e tudo, o assunto sempre é sensível, né, gente? A verdade é essa. Completamente. O assunto sempre é sensível, né? Mesmo que a gente vai falar de questões patrimoniais, ainda assim nós estamos falando de uma história de vida de trabalho, né? Nós estamos falando de projetos conjuntos, né? No momento de sucessões, de honrar toda uma vida de trabalho daquele que faleceu. Então, assim, é isso, o assunto sempre é sensível. Então, assim, é muito diferente a postura de quem vai lá executar Um cheque. um cheque. Eu pensei em cheque, mas eu falei, nossa, tô tão desatualizada. Mas ainda existe. Um contrato. Isso, obrigada. Uma coisa mais moderna, né? E quem vai fazer um divórcio, quem vai trabalhar numa definição de guarda, Sem dúvida. né? Ou quem vai mesmo lidar com assuntos do testamento, com uma doação para a ajuda de um filho ou de uma filha que está começando uma vida, né? Então, assim, o assunto sempre é sensível. Então, e a gente vive o tempo inteiro nessa fronteira, né? Do existencial com o patrimonial, com o existencial com o patrimonial. E aí eu acho que a gente né, precisa de nós, advogados, desenvolvermos outras qualidades, né? Sem dúvida. Para além da técnica. Com certeza. E aí, pensando nessa questão, né, o cliente ele vem com uma questão sensível, né? E afetiva muito grande, assim. Seja questão interna, eu empreguei um trabalho, a minha vida que dediquei a esse patrimônio, eu, né, quero saber como eu vou cuidar dele, ou com relação a eventual conflito na família, ou evitar algum conflito, enfim. E aí surge a questão de como receber esse cliente, né? O que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, batendo esse papo, como que é a experiência dele e como que cativar esse cliente no ambiente em que nós vamos atendê-lo, né? E aí, como que funciona isso, Gabi? Assim, qual que é o seu olhar, né? Se faz sentido, e aí a gente trabalha muito isso no marketing jurídico, sobre a questão do branding, né? Quais são as conexões que vão ser intencionais ou não, que vão
fazer com que a pessoa lembre da sua marca. Então, pensando isso dentro do escritório e até no escritório, se for digital também. O que seria a sua percepção sobre isso? Sim, sobre esse receber o cliente, né? Agora a Exato. gente já pensando no ambiente físico. Isso também é outra coisa que é muito pessoal, né? Assim, lá no escritório a gente tenta sentir os nossos clientes, assim. Porque, assim, para um primeiro encontro, a gente prefere quase sempre presencial, porque eu acho que a nossa troca vai ser melhor. Então, assim, a gente pensa no ambiente, né? Nosso ambiente ser um ambiente limpo, em que a gente receba eles com carinho, né? Então, assim, a gente tem sempre um cafezinho, uma balinha na nossa sala. Sim. E, assim, é muito ler aquela pessoa. Cada pessoa precisa de uma coisa, né? Não tem como a gente pensar num atendimento padrão. Não é receita de bolo, Todo né? mundo, eu vou aplicar essa receitinha aqui e vai ser assim que eu vou receber ela. Não, eu acho que o sucesso vai estar em justamente você conseguir atender ela como ela espera ser atendida. Então, assim, tem pessoas que você percebe já que querem um acolhimento maior e querem que você fale mais. Tem pessoas que você já tem que escutar mais. Tem pessoas que você vai ter que pressionar para escutar, senão ela não vai falar. Então, assim, eu acho que a gente tem que personalizar essa experiência, sabe? E aí eu acho que é muito pessoal dentro de cada escritório como você vai fazer isso, né? Como é que vai ser o seu ambiente, como que você vai proporcionar e mostrar isso para o cliente, sabe? Envolve também a gente entender qual é a persona, né? Porque a gente tem que partir de um pressuposto, apesar de que o atendimento ele vai ser personalizado, mas quem é o nosso cliente ideal, né? Vamos trabalhar com qual tipo de cliente? Ah, nós vamos lidar, por exemplo, pensando no espaço físico, né? Cliente, direito de família e direito de sucessório são os carros-chefes, né, que nós Uhum. todos atuamos, eles são pessoas que estão, sim, sensibilizadas. Então, o ambiente, ele tem que trazer o quê? Uma Da tranquilidade, pessoa. fazer com que a pessoa se sinta mais, com que acalme aqueles ânimos dela, sabe? Então, assim, pensando no ambiente, por exemplo, quando nós fomos fazer o escritório, nós queremos utilizar cores claras. A madeira para trazer o acolhimento, mas não aquela madeira. No início eu queria, eu falei com o arquiteto: olha, eu quero uma cor que seja tabaco, que eu acho que é bonita, é chique. E aí ela trouxe para mim assim: olha, mas quem é a sua pessoa? Quem que é o seu cliente ideal? Ah, meu cliente ideal. Aí eu contei para ela, e ela falou assim: então. Muito provavelmente você deve pensar em cores um pouco diferenciadas para promover isso no cliente. E aí todo cliente chega lá e fala assim: nossa, eu me sinto aqui bem Que no gostoso, teu é escritório. aconchegante. A A Uhum, gente pessoa sempre quase ouve se o sente em aconchegante. casa. Então, assim, eu sei que é um pouco difícil ter essa quebra de paradigma, ainda mais para o direito, porque lidamos com é. uma área tradicional, obviamente, né? Tem cores escuras e que a alfaiataria é o carro-chefe aí da constituição da imagem da persona do próprio advogado. Mas o cliente, às vezes, até isso quebra um pouco, né? É, Dele chegar e se sentir um pouco mais à com vontade, certeza. Lá no né? escritório a gente usa luz amarela, ao invés de luz branca, luz amarela, que é Já dá um exatamente essa ambiente De coisa mais. do acolhimento. acolhimento Aham. também, né? Dentre outros elementos, assim. Mas é Isso. isso, você tem que pensar nas pessoas, né, gente? Assim, que daquele momento que elas estão vivendo. Não adianta a gente pensar num escritório para a gente. Sim. Exatamente. Instagramável, deixa eu Dá ver um ambiente Não, vontade? bonito Dá. só. não, É. não. Mas a gente tem que ir além dessa subjetividade. Tal como o Vijoló, você está construindo uma peça incrível, maravilhosa, mas ela tem que ir além do que você gosta, e sim fazer sentido para o destinatário dela. É. O escritório é um ambiente que nós estamos destinando para o Pro cliente. cliente. Porque sem o cliente a gente não consegue, né, manter e subsistir aquele espaço. E aí, se a gente pensar, se tem pessoas que você pode estar pensando em casa, né? Ah, mas eu não tenho escritório físico, né? Meu Uhum. escritório é digital. Como que eu promovo essa experiência do ambiente para o cliente? E aí, imaginar, na hora que você vai atender, no mínimo a sua conexão tem que estar ok. Porque se ela Sim. começa a cair, traz um ruído na fala. Você não consegue chegar do início ao fim do ponto que você deseja explicar para o seu cliente se tem essa questão da fala e da conexão. Ou iluminação. Uma coisa que para mim causa um riso enorme. Se na hora da gravação a imagem de quem tá falando tá muito escura, você não consegue ver as feições dela, então você não consegue ler o que ela fala efetivamente, vai te incomodando, então isso é importante também. Então percebam que eu não tô falando assim de ter efetivamente um espaço. Muitas pessoas trabalham no cowork, vai, né, nas salas que a OAB disponibiliza, mas ainda assim é possível tratar de um assunto como esse, planejamento sucessório, que sim demanda um olhar mais sensível, que sim vai tratar de questões que são complexos até de trazer toda, né, a sistemática de quais são os instrumentos, mas ainda assim a gente consegue trabalhar com essa experiência do cliente positiva nesse cenário, né? Seja compartilhando uma tela, desenhando, eu adoro desenhar, não sei se você, Adoro né? desenhar Acho que caneta e papel. desenhar a ordem sucessória, o que que tá integrando, o que que não tá ameaçando. Eu
desenhar eu não sei, né? Sai cada rabisco horroroso. Mas ainda assim é uma forma de trazer uma boa experiência, de trazer clareza naquilo que a gente fala, né? Com E certeza. esse ponto que você traz é até interessante, assim, a gente faz um link também com um dos tripés que eles falam do CX, né? Que é diminuir o esforço do cliente para ter o atendimento com você. Então, como é que eu diminuo o esforço dele ao longo da jornada? Como é que eu diminuo o ruído? E ambiente, né, é um dos principais pontos que você falou, a comunicação tá clara, então a gente traz aí também esse lugar da gente ter uma comunicação clara. Eu não vou falar juridiquês com o meu cliente, gente. Eu preciso fazer ele entender o que eu tô propondo para ele. Até porque, como a Ana trouxe, né, hoje em dia, quem já de cara procura o planejamento sucessório fala assim, eu quero fazer uma holding. Holding é para essa pessoa? Faz sentido que seja ou não? Então, assim, para eu explicar para ela que faz sentido ou que não faz, né, eu tenho que falar de uma forma clara. Então, acho que isso também faz parte dessa jornada, né? A gente proporcionar um ambiente bacana, com uma fala clara, que a gente consiga realmente atingir aquele cliente, né? Exatamente. Então, aqui caminhando para os minutinhos finais aqui do nosso podcast, quero agradecer, Gabi, mais uma vez aqui sua presença, agradecer a Ana, né, por essa parceria, que eu estou muito feliz, né, desse projeto tão bacana, e destinar a palavra para você para fazer os seus encerramentos, conclusão final, né, de tudo isso que nós falamos aqui, para a Ana também, para a gente encerrar o nosso terceiro episódio. Ótimo, gente. Foi um prazer, muito bom ter essa troca com vocês. Eu acho que sempre que a gente está num ambiente de grupo, e assim, tô muito feliz com essa ideia desse podcast, quero acompanhar tudo, porque é isso, é troca, é crescimento, né? E assim, de um assunto que a gente precisa tanto falar e que eu acho que todo mundo precisa tanto conhecer, né? A gente às vezes trabalha uma vida inteira e a gente vai, é como se a gente sentisse nem que aquele patrimônio fosse nosso. Eu tenho essa sensação, às vezes, a gente não se sente muito dono do que a gente construiu. Ah, a lei determina que é assim, então quando eu for vai ser assim. Então, assim, que a gente possa, cada dia mais, né, assim, trazer a nossa personalidade, trazer a nossa marca pro que é nosso, né? E poder criar os nossos finais felizes, né? E que a gente possa ser instrumento, assim, para isso. Acho que é isso, meu recado. Ah, não, mas isso é muito legal mesmo. A gente que agradece, né, Isabela, assim, a sua presença aqui conosco. Eu acho, a gente pensar sobre isso é pensar um pouco fora da caixa, né? Pelo menos da minha geração, né? Que assim, a gente, bom, como que eu vou administrar aqui o escritório? É isso, mas assim, a gente realmente precisa de caminhar junto, né, com essa modernidade, com a evolução, né? E é isso, é proporcionar o melhor que a gente pode para o cliente. E o melhor que a gente pode tem várias vertentes, né? Claro que a questão técnica, assim, para mim que sou old school, ela é super importante, né? Totalmente. Mas Não, assim, sem ela a gente não claro, existe, né? mas é que hoje em dia ela não vive sozinha, né? Ela Isso. não sobrevive sozinha. Então a gente Não precisa mais. pensar de uma forma mais Transdisciplinar. holística, vamos chamar assim, fazer uma homenagem aí às suas reflexões terapêuticas, mas de uma forma mais holística Integral, mesmo, né? né? Integral, no sentido assim de que, né, a gente possa ser o melhor profissional possível e que a pessoa que nos busca, né, certamente em momentos mais frágeis, mas que ela também possa ser a melhor versão dela, né? Isso. É claro que não é uma coisa assim fácil, Não. né? Nós estamos falando de seres humanos o tempo inteiro, nós também temos aqui as nossas questões quando a gente se coloca, né? Mas eu acho que é trazer consciência, né, para esse ponto, que aí Sim. vai nos deixando aí algumas ideias, né? Aí você já falou da questão do cafezinho, lá no escritório também a gente tem um chocolatinho, né? Às vezes a gente põe um cheirinho, né? E são algumas coisas que demonstram o cuidado, né? Sim. Assim, e de uma forma ampla, né? Geral, dúvida. assim, do atendimento, não apenas do atendimento, mas de uma jornada do cliente, né? relação, né, que você Isso. vai criando Que você ali vai construir. com o cliente. Então, eu quero agradecer, Isabela também, né? Foi muito legal aqui esse bate-papo bom. que a gente teve, viu? Foi Obrigada. ótimo. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, no YouTube e também lá no Instagram, @Planejamento Sucessório Cast. E em breve também estaremos no Spotify. Até o nosso próximo episódio.